Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estamos por cá para lermos o capítulo 30 do livro de Números, capítulo 74 de Salmos, capítulo 22 de Isaías e capítulo 3 e último, inclusive, do livro de 2 Pedro. Estaremos lendo, iniciando em Números, mas fecha teus olhos e ora comigo. Pai eterno, Deus majestoso, bendito, exaltado é o Senhor por tudo e por todas as coisas que tu tens feito, por quem tu és, pela tua santidade, fidelidade, misericórdia, bondade, o Deus gracioso que tu és. Muito obrigada pelo teu agir, pela tua presença em nossas vidas, por nunca nos desamparar, por estar conosco, a nos fortalecer, a nos ensinar, a nos encorajar e até mesmo a nos frear quando nós mesmos, se largados à nossa própria sorte, não evitaríamos aquilo que te desagrada. Obrigada, Deus, por ser esse Deus maravilhoso que nos dá domínio próprio, que nos ajuda a ter paciência e que nos ajuda a amar, inclusive, aos nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Obrigada, Pai Santo, por ser tão gracioso e nos permitir viver para a maior glória do teu santo nome. Deus, te pedimos que o Senhor, de forma bondosa, venha permitir que venhamos entender as Escrituras, as tuas sagradas letras, para que venhamos reter o conhecimento que vem de ti, venhamos colocar em prática e nos ajudar a compartilhar esse conhecimento. Em nome de Jesus, é o que oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 30 do livro de Números, que diz o seguinte: Moisés falou aos chefes das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou quando o homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência. Não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, não lhe disser nada, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que souber disso, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor perdoará isso a ela, porque o pai se opôs. Porém, se ela casar ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma obrigou, e seu marido, ouvindo, não disser nada no dia em que souber disso, serão válidos os votos dela, e ela terá de observar a abstinência a que se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar no dia em que souber disso, e anular o voto que estava sobre ela, bem como o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma obrigou, o Senhor perdoará isso a ela. Quanto ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se ela fez voto na casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência e seu marido o soube, mas não lhe disse nada e não desaprovou o que ela fez, todos os votos dela serão válidos, e ela terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Porém, se o marido anulou os votos no dia em que ficou sabendo, tudo o que saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que se obrigou, não será válido. O marido dela anulou os votos e o Senhor perdoará isso a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para se humilhar seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se o marido, dia após dia, não disser nada, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porque não disse nada no dia em que ficou sabendo. Porém, se ele anular os votos algum tempo depois de os ter ouvido, levará sobre si a iniquidade dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito do marido e sua mulher, e a respeito do pai e sua filha moça, se ela estiver na casa de seu pai. Capítulo 74 do livro de Salmos. Ó Deus, por que nos rejeitas para sempre?
Porque se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do Monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as ruínas perpétuas, para tudo de mal que o inimigo fez no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e erguem as suas próprias insígnias como sinais. Parecem-se com os que empunham os seus machados no espesso da floresta, e agora, com os seus machados e martelos, destroem todos os entalhes de madeira, incendeiam o teu santuário, profanam a morada do teu nome, arrasando-o até o chão. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós quem saiba até quando isso vai durar. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Porque retiras a tua mão, sim, a tua mão direita, e a conservas no teu seio. Mas Deus é meu rei desde a antiguidade, e ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Despedaçaste as cabeças do Leviatã e o deste por alimento às criaturas do deserto. Tu abristes fontes e ribeiros, secastes rios caudalosos. Tu é o dia, tua também é a noite. Teu é o dia, tua também é a noite. A luz e o sol, tu o formastes, fixastes os confins da terra. Verão e inverno, tu os fizestes. Lembra-te disto: o inimigo tem insultado o Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues à rapina a vida de tua pomba, nem te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Lembra-te da tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado o oprimido, que o aflito e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Capítulo 22 do livro de Isaías. Sentença contra o Vale da Visão. O que aconteceu para que todo o seu povo esteja subindo os terraços? Você estava cheia de aclamações, era uma cidade barulhenta, cidade cheia de alegria. Os seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os seus chefes fugiram na mesma hora e foram presos sem que fosse atirada uma só flecha. Todos os moradores que foram encontrados foram presos, apesar de já estarem longe na fuga. Portanto, digo: não olhem para mim, deixem-me chorar amargamente. Não insistam em querer consolar-me por causa da ruína da filha do meu povo, porque este é um dia de tumulto, pisoteamento e alvoroço da parte do Senhor, o Senhor dos Exércitos, no Vale da Visão. Um derrubar de muralhas e um clamor que vai até os montes. Porque Elão pegou a sua aljava e vem com carros de guerra e cavaleiros, e Quir prepara os escudos. Os seus formosos vales se encheram de carros de guerra, e os cavaleiros se posicionam junto ao portão. Foi-se a proteção de Judá. Naquele dia vocês olharam para as armas da casa do bosque, notaram as brechas da cidade de Davi, que eram muitas, e ajuntaram água no tanque inferior. Também contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas para reforçar a muralha. Também construíram um reservatório entre as duas muralhas para as águas do tanque velho. Mas vocês não olharam para aquele que fez essas coisas, nem levaram em conta aquele que há muito as formou. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos, os convidava para chorar, prantear, rapar a cabeça e vestir roupa feita de pano de saco. Porém, o que se viu era só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte: certamente essa maldade não será perdoada, até que vocês morram, disse o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vá falar com esse administrador,
com Sebna, o responsável pelo palácio, e perguntou-lhe: "O que você está fazendo aqui? Ou que parente você tem aqui para que abra aqui uma sepultura para você, lavrando um lugar elevado à sua sepultura, escavando na rocha a sua própria morada? Eis que, como um homem forte, o Senhor vai jogar você para bem longe. Ele o pegará com firmeza e o fará rolar como uma bola lançando numa terra espaçosa. Ali você morrerá, e ali acabarão os carros da sua glória, pois você é a vergonha da casa do seu senhor. Eu vou removê-lo do seu ofício, e você será derrubado da sua posição. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com a túnica que você usava, irei cingi-lo com a faixa que era sua, e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Vou fincá-lo como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a glória da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde a taça até os jarros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que tinha sido fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Capítulo 3 e último do livro de 2 a Pedro. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esqueceram que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparam as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram.
Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.